Seja bem-vindo à Linhagem Geek, o seu canal de entretenimento, cultura pop e universo nerd. E no episódio de hoje a gente vai comentar do porquê o sucesso da dublagem do glorioso anime Yu Yu Hakusho. Ligando a vinheta. Galera, realmente a dublagem de Yu Yu Hakusho foi um marco na história, principalmente na nossa infância. Quem é da década de 80 sabe muito bem disso. Década de 80, década de 90, pegou o auge da Rede Manchete. E realmente é um anime que marcou muito a nossa história, não só pelo enredo, que é maravilhoso, pelo plot, pelos personagens extremamente carismáticos, mas a dublagem também. Graças a Audio News Rio, que a gente lembra muito bem da década de 90, que deu um tom mais carioca pro anime, mesmo ele sendo japonês. A galera, o diretor que foi muito bem, o diretor da dublagem que foi muito bem, que a gente vai falar depois o nome de todo mundo, foi muito bem em colocar gírias, porque ele sentiu que cabia no anime Yu Yu Hakusho, que tem muito humor, ele sentiu que cabia aquelas gírias brasileiras, aqueles ditados, então caiu como uma luva e foi muito importante pro sucesso de Yu Yu Hakusho, Gabriel. É isso aí, o Yu Yu Hakusho respirava brasilidade, principalmente, como o André mesmo mencionou, no tom cômico. O arco cômico de Yu Yu Hakusho, eles foram muito perspicazes em introduzir gírias, frases que você escuta no dia a dia aqui na nossa nação brasileira. A gente precisa aqui colocar pra vocês que a gente não vai trazer aqui um review de todas as frases. Sobre todas as frases, e muito menos falar sobre a história de Yu Yu Hakusho. Se você não conhece Yu Yu Hakusho, para de assistir esse vídeo. Assiste. Brincadeira. Não, dá o like, aproveita e dá o like por causa disso. Mas se você não assistiu Yu Yu Hakusho, tem a série completa aqui no YouTube. Depois que você terminar de assistir, você já vai lá, Yu Yu Hakusho episódio 1, vai estar lá bonitinho pra você assistir todos os episódios desse anime que com certeza tá no top 5 da linhagem. E vamos começar com a equipe, Gabriel, de dublagem, que é o Marco Ribeiro, que faz o Yusuke, mas é um sonho trazer o Marco Ribeiro aqui. Marco Ribeiro, que é o dublador fantástico, é o mesmo dublador do Tony Stark, do Jim Carrey, faz vozes maravilhosas e interpretou o Yusuke, assim como o Hermes Baroli interpretou o Seiya e o Wendel Bezerra interpretou o Goku. Não tem como a gente imaginar o Yusuke sem a dublagem do Marcão. Eu confesso que até assisti Yu Yu Hakusho no áudio original, mas a dublagem foi tão marcante. Tem alguns animes que realmente a dublagem fez muita parceria, fez muita sincronia, como o André mesmo citou, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball tiveram dublagens maravilhosas. E o Marco Ribeiro realmente, ele deu um tom pro Yusuke que ficou muito marcado na história desse anime. Trazendo o time da dublagem, claro que infelizmente a gente não vai falar sobre todos os dubladores, mas vamos falar dos principais. O Duda Ribeiro, ele dublou o Kurama, ele tem uma voz também muito marcante. Muito boa. Até hoje você escuta o Duda Ribeiro, inclusive ele faz até um personagem no Grey's Anatomy, se eu não me engano é o Jackson, que é um médico. E assim, toda vez que eu assisto Grey's Anatomy, eu assisto dublado, eu vejo ele falando, eu vejo o Kurama falando naquela sala de cirurgia, pedindo bisturi, eu já imagino que vai vir um cipó de rosas ali. E é legal que o Kurama, se você vê no áudio original, o japonês, a voz do Kurama é muito mais puxada pro feminino, né? E a nossa dublagem, o Kurama tem aquela voz quieta, aquela voz mais grossa, séria, mais veluda. E quando ele se transforma no Yoko, ela fica muito mais séria, que foi pra mim, a gente acha que a transformação do Kurama Yoko ninguém esperava, não tinha mangá na época, não tinha nada, então a gente nem fazia ideia que o Kurama ia ter essa transformação, e foi uma das melhores transformações, e a dublagem segue a caráter. Um outro que infelizmente a gente perdeu, né, está com Deus, o nosso grande José Luiz Barbietto, que dublava o Kuwabara, também uma voz extremamente marcante, trouxe frases maravilhosas. E infelizmente ele se foi, mas aqui fica a lembrança da Linhagem Geek, que também foi a voz, interpretou o Kuwabara, foi muito bom. Ele fez o Dexter também, do Laboratório de Dexter, fez muitas dublagens e é uma voz assim, porque o Kuwabara ele foi muito importante pro Yu Yu Hakusho. O Kuwabara era o gatilho do Yusuke, era o melhor amigo, aquele rival, então foi muito importante, é uma pena
que ele não esteja mais aqui, mas o trabalho dele vai ser com certeza eternizado. Temos também o Cristiano Torreão, que dublou o Riei. O Riei, pra quem não sabe, é um personagem que começou vilão e se transformou num anti-herói e acabou fazendo parte do time Uramesh, também com uma voz muito marcante, muito presente. O Riei com a voz do nosso grande Cristiano. E a gente tem o Luiz Fiermota, que fez nada mais, nada menos que o Toguro, o grande vilão da série. Eu acho que muitos que gostam de Yu Hakusho vão concordar comigo. Ele fez o Toguro com uma maestria, tem até uma frase dele, com certeza tá aqui nesse compilado. Eu nem vi, foi ele que escreveu o roteiro, mas eu sei que ela tá aqui. O Luiz, ele deu o tom na voz do Toguro, aquele tom calmo, mas ao mesmo tempo ameaçador. A gente tinha medo do Toguro, principalmente naquela cena que o Toguro, ele convida o Yusuke, ele intima o Yusuke para participar do Torneio das Trevas, ele sempre com aquela voz calma, mas ao mesmo tempo assustadora. Isso o Luiz ele fez com um brilhantismo absoluto. E temos agora o grande Peterson Adriano, que pra mim é uma das vozes mais incríveis de Yu Yu Hakusho. Ele dublou o Koema. O Koema é um personagem do arco cômico, do núcleo cômico de Yu Yu Hakusho. Praticamente todas as cenas do Koema, elas vêm embasadas de humor, de piadas, e a voz... Levanta aí, diabo! Ele faz ele acelera a voz, ao mesmo tempo afina, de um jeito que cabe perfeitamente com o humor, ainda com a cena. É absolutamente perfeito e impossível de reproduzir. É uma técnica vocal muito avançada que o Peterson usa para dublar o Koema, e com certeza o Koema é um dos personagens que tiveram uma das melhores vozes aplicadas durante a obra. E a gente termina aqui com a Miriam Fisher, que fez a Botan, né? A Botan, que já aparece no primeiro episódio, mostrando pro Yusuke, explicando como é que é o mundo sobrenatural, né? Ela que é uma Shinigami, ela é uma parceira do Yusuke, depois fica amiga de toda a turma, e também uma voz extremamente marcante, e também que tem o seu lado cômico muito bem feito também pela Miriam. Muito bem feito. Mas sem mais delongas, já que a gente apresentou todo o elenco pra você, o grande elenco de Yu Hakusho da dublagem, vamos fazer aqui o nosso top das melhores frases de Yu Hakusho e tentar lembrar, né, do contexto e explicar pra vocês. Vai lá, Gabriel, vai lá, faz a primeira. Antes de qualquer coisa, André, eu quero pedir pra vocês o seguinte, galera, comentem aí quais foram as frases mais marcantes pra vocês de Yu Hakusho. A gente selecionou, eu fiz um levantamento de mais de 30 frases, é muita frase, você vê como realmente Yu Hakusho teve muito mérito na dublagem. Então a gente selecionou aqui, a gente fez o nosso top, mas com certeza depois vocês vão... A linhagem é embaçada, né? A galera coloca... porque se a gente fosse colocar todas ia ficar um vídeo muito cansativo, então a gente escolheu só algumas pra vocês comentarem as que vocês gostam. E pra começar então eu vou trazer uma frase épica que marcou muito, principalmente com uma palavrinha do nosso glorioso Luiz Fiermota, que dublou o Toguro. Logo na apresentação do time Toguro, ele fala: sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? O legal dessa frase, Gabriel, que quando eu era moleque eu não sabia o que era maciota. Porque não é uma gíria aqui de São Paulo, e a gente era de Santos. Aqui em São Paulo ela vem na moral. É na moral, na manha. Vem na manha. Vem na manha, na moral. Depois a gente foi perceber o que é a maciota. Mas é muito bom o vilão falar isso, vem na maciota. É uma frase que é o Toguro ainda que fala, porque o Toguro também tinha um lado sarcástico, cômico, ele tinha isso. Muito. Então é uma frase maravilhosa, venha na maciota. Agora vamos pra segunda aqui, que é do Koema, que é uma das minhas preferidas. Essa daí, gente, é sério, a primeira vez que a gente viu o Koema falando isso, eu e André, a gente rachou de dar risada. Porque ele tava falando do Tarukani, tava sério, era uma missão séria. Ele falou assim: esse aqui é o Tarukani, parece o cão chupando manga. Ele ainda acelera o negócio, porque é inverossímil. Ele tá falando de uma missão, ó, esse aqui é o Tarukani, esse aqui é o bandidão, e parece um cão chupando manga. Mas é de uma naturalidade tão boa, tão bem feita, o timing de humor incrível. O timing maravilhoso. Eu falei, pô, a gente chorava de rir, porque realmente é muito engraçado. Ele está muito rico vendendo joias produzidas pela menina no mercado negro e parece o cão chupando manga. Uma outra frase muito legal, muito engraçada, que assim, é muito brasileira, foi assim, e o pior é que foi num contexto de luta, onde o Yusuke ia lutar contra o Jiu. O Jiu gostava de tomar uma canjibrina, uma cachaça. Pirita. E na conversa pré-luta, o Yusuke lança:
Cala a boca, seu baforento de uma figa! Ah, cala a boca, seu baforento de uma figa! Meu, sensacional isso. É que você assim... fala baforento de uma figa, isso não existe. Esse termo não existe no E Japão. ainda mais num anime que vem do Japão, é uma coisa muito única a gente ver isso e assim... Pô, e assim, não tem o que falar, é fantástico. E agora essa frase aqui eu não lembro o contexto, mas eu tenho uma vaga lembrança, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, que o Kuwabara fala: a velhinha tomou um chá de sumiço. E pra piorar mais ainda, a velhinha tomou um chá de sumiço. Chá de sumiço é uma piada muito conhecida, é quase o pavê. É quase o pavê. É pavê, tomou um chá. Qual chá de sumiço? É aquela piada de tiozão. Eu acredito que essa frase, o Kuwabara estava se referindo, lógico, à Mestra Genkai, quando ela não apareceu, que ela foi morta pelo Toguro, e ele era o único que não sabia. Então ele devia estar perguntando, cadê a velhinha? Cadê a velhinha? Tomou chá de sumiço? Então deve ter sido nesse contexto. Se não for, coloque aí nos comentários. Uma outra frase também é extremamente abrasileirada, que contextualiza muito, aproxima muito você, que com certeza a sua mãe já falou isso, a sua avó também já falou isso. No momento que o Koema tá apresentando a missão pro Yusuke e pro Kuwabara sobre o resgate da Yukina, eles mostram que a mansão do Tarukani ficava longe pra caramba. Aí o Yusuke vem e fala: ai caramba, fica lá onde Judas perdeu as botas. Essa é uma frase muito antiga, mas antiga demais. E todo mundo já deve ter ouvido os mais velhos falarem isso, como você falou, a avó, a mãe. Mas o Yusuke falando dentro do contexto sempre fica engraçado. Ai caramba, fica lá onde Judas perdeu as botas. Não, uma outra frase muito boa que o Yusuke, assim, a gente tá trazendo as frases, mas o Yusuke, né, o Marco Ribeiro, ele ganhou, ele dominou o cenário, principalmente na inserção das gírias. Então não tem como fugir muito do Marco Ribeiro sendo Yusuke Urameshi. Um outro momento é quando ele tá dormindo, quando ele chega no Torneio das Trevas, ele chega dormindo, se você não assistiu, assista. E aí, de repente, por um determinado momento, ele acaba acordando e aí ele vai se alongar. E ele tá se alongando e fala: ai, pô, tô mais quebrado do que arroz de terceira. Cara, olha só, olha. É difícil pra gente entender na época arroz de terceira. Não é nem de segunda, é arroz de terceira, é aquele arroz ruim, né? É, aquele arroz que tu não consegue comer de jeito nenhum. E assim, ele introduz esse arroz de terceira, que assim, nem eu tinha escutado esse termo na minha vida. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu! Cara, tem um diálogo do Koema com o Kuwabara e o Yusuke, é que assim, os diálogos são sempre sérios, porque são missões. Aí ele falou assim: tá pensando o quê? Pensa que birimbau é gaita? Birimbau é gaita, tipo, você tá pensando que isso aqui é uma maçã? É mais ou menos uma analogia que o cara não tá levando a sério o negócio, que não entendeu. Não só o Peterson Adriano, mas todos do elenco, eles tinham um timing pra fazer isso. Porque não é só você jogar e falar, tem o tom, tem como você entra no negócio, então é muito bem feito. Hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que birimbau é gaita, é? Eu duvido muito que essas frases estavam no roteiro. Pra mim foi improviso, a minha opinião ali foi improviso, e eles começaram a perceber que tava funcionando, e aí começaram a jogar mais, porque é muito bom. Contra o Sensui, Yusuke, antes do Yusuke se transformar... Não, é um momento crítico. É um momento crítico, é sempre assim, que o Sensui tá olhando pra ele, né? Aí o Yusuke fala: tá olhando com essa cara aí pra mim, porque cara feia pra mim é fome aí, valeu? Tá plantando o que aí, ô bisonho? Então é um show, é um combo de frases maravilhosas do Yusuke antes dele destruir o Sensui, né? Então, sempre numa fase, você tá em choque, porque é a luta mais importante da saga, o Sensui contra o Yusuke, aí vem um negócio que quebra completamente o clima, que é o anticlímax, né? Vem uma piada que você nem espera num momento muito sério. Não tenta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá aprontando o que, ô bisonho? E pra finalizar as nossas frases maravilhosas de Yu Yu Hakusho, as nossas frases marcantes, eu não podia deixar de citar uma frase que é muito comum no nosso dia a dia, eu falo bastante, creio que você muitas vezes já deve ter falado ou já deve ter ouvido. Prestes a embarcar pro Torneio das Trevas, Yusuke chega com a Genkai e fala: tô na área, se derrubar é pênalti. Pelo amor de Deus. Tô na área, derrubou é pênalti. Isso não existe no Japão. É uma adaptação perfeita de dublagem que realmente o Estúdio Audio News merece os parabéns. Eu quero deixar aqui os parabéns em nome da Linhagem Geek. Maravilhoso. A todos os dubladores, não só esses que a gente citou, mas todo o elenco, toda a direção,
porque sem sombra de dúvidas, a dublagem de Yu Yu Hakusho foi um marco na história dos animes. E provavelmente alguns animes de hoje, né, tem uma dublagem que vai seguir. Eu já vi alguns episódios de Jujutsu Kaisen dublado. Tem aquela parte do primeiro episódio que o Gojo ele desvia do Sukuna, né, quando ele tá Itadori vira o Sukuna, e fala, né, agora que tem um aluno meu assistindo, eu vou ter que me mostrar um pouquinho. Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Então tem, assim, uma pegada humorística muito boa. Eu acho muito positivo aqui pro Brasil, seja uma gíria paulista, seja uma gíria carioca, porque hoje, como tá tudo muito, né, globalizado com a internet, a gente sabe de praticamente tudo que acontece no mundo, então é super bem-vindo, ainda mais na área do humor, que é a área que eu atuo, que é a área que eu adoro. Então tomara que surjam muitas dublagens iguais a de Yu Yu Hakusho. É isso aí, galera. E aí, gostaram das frases que a gente separou? Gostaram da nossa seleção das melhores frases de Yu Yu Hakusho? Não gostou? Tudo bem, dá um like. Se gostou, dá 2 likes. Faz uma coisa, comenta aí. Se a gente esqueceu de alguma frase que você acha que deveria ter colocado, comenta, eu gosto que comente. E também se inscreva no nosso canal, compartilha, você que tem um amigo que gosta de Yu Yu Hakusho, manda esse vídeo pra ele, eu tenho certeza que ele vai gostar muito de receber esse vídeo de você. E tem também o nosso Instagram pra você ir pra lá e curtir muito, porque a gente precisa chegar nos 10 mil pra gente colocar o arrasta pra cima dos vídeos que a gente coloca aqui no YouTube. Lá no Instagram a gente coloca curiosidades, muitas coisas nostálgicas igual o Yu Yu Hakusho daquela época, mas também a gente fica ligado nos hypes, nos filmes, nos animes, tudo que tá pra estrear a gente coloca tudo também no Instagram. Se inscreve no Instagram e também se inscreve no YouTube. O vídeo de hoje é esse, Gabriel. Então, até mais.